Sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão completa do nosso programa UPSI em Áudio. É uma alegria imensa receber quem está nos escutando hoje para uma daquelas conversas que tem o poder de mudar completamente a forma como a gente enxerga o nosso próprio dia a dia. É verdade. E é um privilégio estar aqui para mais essa investigação detalhada de uma obra tão essencial. A nossa missão hoje é pegar um livro que é incrivelmente denso, riquíssimo em filosofia e observação social, e dar aquela decodificada, sabe? A ideia é transformar teorias complexas num bate-papo revelador e bem acessível, sem aquele peso dos jargões acadêmicos, mas olha, cheio daqueles momentos de virada de chave mental. E eu diria que é impossível passar por essa obra sem ter várias dessas viradas de chave. Sim. O nosso foco hoje é um texto que parece estar descrevendo, com uma precisão até assustadora, a vida de quase todo mundo que a gente conhece. A gente vai mergulhar em Sociedade do Cansaço, do original Müdigkeitsgesellschaft, escrito pelo brilhante filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han. Esse é, sem a menor dúvida, um dos textos mais cirúrgicos sobre a nossa condição contemporânea. É uma daquelas leituras que obrigam a gente a puxar o freio de mão e repensar absolutamente todo o ritmo em que estamos operando. Desde a hora em que a gente acorda até o momento em que tenta, muitas vezes sem sucesso, dormir. Exatamente. E para quem está nos acompanhando agora, pensem um pouco sobre o cenário atual. Porque todo mundo hoje em dia parece estar exausto, à beira de um burnout crônico ou lidando com níveis absurdos de ansiedade e insônia. É uma pergunta que não quer calar. Sério, se a gente olhar ao redor, no trabalho, nas redes sociais, nas nossas próprias famílias, a sensação é de que a exaustão virou o estado padrão da humanidade. Será que o mundo ficou mais perigoso? A minha empolgação de trazer esse tema hoje é justamente porque a obra vira essa percepção completamente de cabeça para baixo. O autor não culpa os suspeitos de sempre. E o que é fascinante aqui, logo nas primeiras páginas, essa inversão de perspectiva. A tese central do Byung-Chul Han postula que nós não estamos adoecendo por causa de ameaças externas, como ocorria no passado histórico. Não tem um vilão claro, né? Não há um agente opressor atacando de fora para dentro. Na verdade, o que está nos deixando doentes é algo muito mais sutil. Um excesso de positividade. Tipo uma overdose de coisas boas? Isso é autocobrança desenfreada. A sociedade está desmoronando sob o peso do próprio desejo de desempenho infinito. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Porque a ideia de que a positividade faz mal soa muito contraintuitiva no começo. A gente cresce ouvindo que ser positivo é a chave para o sucesso. Com certeza. Mas o autor começa o livro fazendo uma distinção histórica muito interessante. Ele fala sobre o século XX versus o século XXI, usando a saúde como uma lente para entender a sociedade. Como exatamente essa mudança de época funciona na visão dele? Essa distinção é a fundação de todo o argumento filosófico da obra. O autor convida a gente a pensar no século XX como uma época primordialmente imunológica. Se a gente observar a organização do mundo naquele período, seja na biologia, na medicina ou até na geopolítica, tudo operava sobre uma lógica muito clara. Uma lógica de divisão. Sim, dentro contra fora, amigo contra inimigo, o próprio contra o estranho. A defesa, a imunidade, consistia essencialmente em repelir o outro. Então, no caso da medicina, a gente estava lidando com vírus, bactérias, infecções que vinham de fora e invadiam o corpo. Exato. E na política a gente tinha a Guerra Fria, as fronteiras fortificadas, o Muro de Berlim. O perigo era sempre o alienígena ou invasor. Precisamente. Se há um vírus invasor, o corpo cria anticorpos para atacá-lo e expulsá-lo. Se há uma nação inimiga, constrói-se muros e trincheiras. A doença ou a ameaça vinha sempre de uma negatividade, ou seja, de algo que não éramos nós e que tentava nos destruir. Faz todo sentido. Porém, e aí conectando isso à visão geral do nosso tempo presente, essa época imunológica acabou. As enfermidades que definem a nossa paisagem patológica no século XXI não são infecções exógenas. E aqui entram as grandes epidemias da nossa era. A depressão, o TDAH, o transtorno de personalidade limítrofe e a própria síndrome de burnout.
Mas se essas doenças não vêm de um vírus invasor, de onde elas vêm afinal? O autor esclarece que essas condições são, nas palavras dele, verdadeiros infartos da alma. Eles são provocados não por um elemento estranho, mas por um excesso do igual. Um excesso daquela positividade que a gente mencionou agorinha. Um excesso do igual? O sistema neurológico entra em colapso não porque está sendo atacado por um anticorpo inimigo, mas porque está sendo sobrecarregado por algo que o próprio sistema tenta processar incessantemente. Não existe reação imunológica contra aquilo que é igual a nós mesmos. A mente não consegue criar barreiras contra a própria demanda, né? Exatamente. Ela não tem defesa contra a própria vontade de produção. É como a diferença entre ser envenenado e ter uma indigestão severa. A violência não vem de uma toxina que alguém colocou na nossa bebida. A violência vem do excesso de algo que, a princípio, seria bom ou produtivo. É uma ótima forma de visualizar. A pessoa não adoece porque tomou veneno, mas porque foi forçada a comer 5 bolos inteiros de uma vez. O corpo simplesmente não dá conta de processar. O excesso de positividade, aquela voz interna dizendo eu posso trabalhar mais, eu posso fazer mais um curso, acaba sufocando a mente por dentro. É uma analogia muito esclarecedora. A rejeição imunológica do século passado era afastar o diferente. Mas a rejeição na nossa época é o que Hahn descreve como uma abreação neuronal e digestiva. É um esgotamento total frente à demasia de estímulos, de tarefas, de informações. E como isso não tem o rosto de um inimigo? Fica muito mais difícil lutar contra. Quando não há negatividade, quando a cultura inteira grita que tudo é possível e que basta querer para conseguir, a violência se torna sistêmica. É uma violência interna ao próprio sistema, muito invisível e devastadora para a saúde mental coletiva. E isso nos leva para uma transição estrutural que o livro aborda muito bem. O autor menciona que a forma como a sociedade nos controla mudou drasticamente. No passado, nós tínhamos figuras como Michel Foucault descrevendo a sociedade de controle, muito focada em disciplina. Sim, Foucault é fundamental para entender o que veio antes. Como o livro mapeia essa transição de lugares de controle rígido para os espaços que a gente frequenta hoje? Essa é uma transição teórica essencial. A sociedade disciplinar operava sob a negatividade da proibição e da coerção física. Os ambientes simbólicos dessa época eram os hospitais psiquiátricos, os presídios, os quartéis militares e as fábricas com suas linhas de montagem. A sirene tocando para avisar o fim do turno. Isso. E o verbo modal que regia a vida era o dever. Você não tem permissão para fazer isso, você deve obrigatoriamente cumprir aquilo. Era uma sociedade totalmente baseada no não. O que gerava rebeldes. Pessoas que tentavam quebrar as regras porque o muro era muito visível, a opressão era muito clara. Exato. Mas hoje os nossos templos de vivência não são fábricas sombrias. São academias de fitness iluminadas com luzes de neon, são prédios de escritórios espelhados, laboratórios de inovação que oferecem mesa de ping-pong, shopping centers deslumbrantes. A arquitetura mudou e a linguagem também. Com certeza. A sociedade de desempenho atual se desvinculou daquela negatividade do não. O verbo modal positivo da nossa época é o poder, ou melhor, o poder ilimitado. Pensemos na força do plural coletivo afirmativo. O famoso yes, we can, ou sim, nós podemos. Tudo é sobre poder alcançar mais. No lugar de proibições, mandamentos e chefes autoritários, entram projetos, iniciativas flexíveis, metas gamificadas e muita, mas muita motivação corporativa. O famoso empreendedor de si mesmo, não é? A gente entra no LinkedIn e vê o tempo todo mensagens dizendo que somos a nossa própria marca, o nosso próprio CEO. A princípio, isso parece o ápice da liberdade humana. Parece que a gente finalmente se libertou. A sensação é de que nos livramos das correntes das velhas fábricas industriais. Mas tem uma armadilha muito silenciosa escondida aí. Gera um novo tipo de servidão, que é a autoexploração. Ao derrubarmos a instância dominadora externa, Aquele chefe carrasco. o feitor, a instituição punitiva, a liberdade e a coerção passaram a coincidir na mesma pessoa. O indivíduo torna-se simultaneamente o agressor e a vítima.
Trabalha-se até a completa exaustão com a doce e perigosa ilusão de que se está exercendo o livre-arbítrio e o crescimento pessoal. De forma bem gráfica, a pessoa hoje é o prisioneiro e o guarda da própria prisão, ao mesmo tempo. É a imagem perfeita. É por isso que a gente não vê mais revoltas generalizadas nas ruas ou rebeliões contra tiranos nas corporações. O resultado dessa estrutura é a depressão e a profunda sensação de fracasso pessoal. Porque se o lema do mundo é que você pode tudo, basta se esforçar, e a pessoa não consegue dar conta porque é humanamente impossível, a quem ela vai culpar? Apenas a si mesma. Só sobra culpar a si mesma. É uma guerra internalizada. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a verdadeira natureza do burnout. O burnout não é apenas um cansaço passageiro de fim de semana. É a alma sendo consumida após o fracasso inevitável de tentar ser um projeto ilimitado e ininterrupto. É o sistema pifando. É a queima do próprio ego por superaquecimento do sistema. Como o autor inteligentemente aponta, a lamúria do depressivo, a sensação de que nada mais é possível, só pode ocorrer dentro de uma sociedade que crê de forma quase religiosa que nada é impossível. Uau, essa frase é forte. A impossibilidade de continuar sendo superprodutivo gera uma autoagressão destrutiva. O indivíduo entra em guerra consigo mesmo e perde. E como a gente tenta lidar com essa demanda inalcançável de poder fazer tudo o tempo inteiro? A gente inventa mecanismos diários, e um dos mais glorificados na nossa cultura atual é o multitarefa, a famosa capacidade de ser multitarefa. O multitarefa. Tem gente que coloca isso no currículo como um diferencial competitivo, como se fosse um superpoder no mercado de trabalho. Como o livro consegue convencer de que isso é, na verdade, um retrocesso gigante? A desconstrução que o livro faz dessa ideia é um dos pontos mais brilhantes. Há essa crença enraizada de que a atenção multitarefa é o ápice da evolução civilizatória na era digital. Mas o autor subverte essa premissa completamente. Ele argumenta que a multitarefa não é uma progressão humana, mas sim um retrocesso direto à vida selvagem e instintiva. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Como assim um retrocesso à vida selvagem? Pensa num animal tentando sobreviver na floresta. Ele precisa se alimentar, mas não pode se dar ao luxo de fechar os olhos e apenas saborear a presa de forma contemplativa. Ele precisa simultaneamente mastigar, manter os ouvidos atentos aos predadores ao redor, vigiar a sua prole para que não se disperse e ainda manter um olho no parceiro. É um instinto de sobrevivência no seu nível mais cru. O animal não está abrindo 3 abas no navegador porque é super produtivo. Ele faz isso porque se focar apenas na comida e desligar a atenção do resto, ele simplesmente morre devorado. Exato. Na vida selvagem, a atenção precisa ser ampla, espalhada, mas por consequência é incrivelmente rasa e superficial. O animal não tem a segurança necessária para mergulhar contemplativamente no que está diante dele. Ele está sempre em alerta. E o que a sociedade do desempenho fez foi nos empurrar de volta para esse exato estado de alerta contínua. Estamos tão hiperatentos, respondendo a e-mails enquanto participamos de uma videoconferência e checamos o celular por baixo da mesa, que perdemos a capacidade de atenção profunda. Que é o que nos faz humanos, no fim das contas. Exatamente. A atenção profunda e focada é a verdadeira base de todos os grandes desenvolvimentos culturais e intelectuais da humanidade. Isso é muito real. Quem nunca tentou assistir a um filme ou a uma série prestando atenção numa tela, enquanto rola um feed de uma rede social em outra tela, para no fim perceber que não faz ideia de qual era a história do filme e nem o que acabou de curtir online. Acontece o tempo todo. E falando em focar a atenção, se quem está nos escutando está achando esse mês tão reveladora quanto as nossas próprias conversas de bastidores, aproveite para deixar uma curtida no conteúdo. É uma forma simples de apoiar o projeto. É sempre bom ter esse retorno do pessoal. E vale lembrar que para quem quiser ler a obra na íntegra, sem interrupções, e exercitar essa atenção profunda, o link do livro completo do Byung-Chul Han está logo aqui embaixo, na descrição da plataforma. É uma leitura transformadora. É, de fato, um exercício necessário. Porque se não temos mais tempo nem espaço mental para a atenção contemplativa, acabamos extinguindo algo que historicamente foi muito importante,
mas que hoje é visto como o maior dos defeitos. O tédio. O tédio. E não me refiro àquele aborrecimento rápido na fila do supermercado, mas ao que a filosofia chama de tédio profundo. O livro resgata a visão de pensadores como Walter Benjamin, que descrevia o tédio de forma muito poética. Ele o chamava de um pássaro onírico que choca o ovo da experiência. Que imagem sensacional! Da mesma forma que o sono é o descanso vital do corpo físico, o tédio profundo é o ponto máximo do descanso da mente. O tédio sendo a incubadora de novas ideias? O autor dá aquele exemplo maravilhoso sobre andar. Quem não tolera o tédio, quando está caminhando e começa a se sentir entediado com a monotonia do passo, a primeira reação é começar a correr, a se debater, buscar uma atividade que preencha aquele vazio rapidamente. Isso. Precisamente. E a inquietação hiperativa não gera nada genuinamente novo. Ela apenas reproduz e acelera o que já está sendo feito. No entanto, quem é tolerante com o tédio permite-se ficar ali, sustentando aquele vazio mental, até perceber que possivelmente é o próprio ato mecânico de andar linearmente que está entediando. É um momento de clareza. E é apenas nesse momento de suspensão, de crise tolerada, que surge a fagulha para um movimento totalmente inovador. É a partir do tédio que alguém transpõe o simples andar mecânico e inventa a dança. A dança foge totalmente do princípio de desempenho utilitário. Foge de qualquer métrica corporativa. Isso nos joga direto em um debate fascinante que o livro trava com a teoria política. A filósofa Hannah Arendt falava muito sobre a condição humana. Como a obra atualiza a visão dela para explicar por que estamos tão frenéticos e incapazes de dançar intelectualmente. Han analisa as ideias de Hannah Arendt, especialmente no conceito do animal laboras, ou o animal trabalhador. Arendt temia que na sociedade de massas do século XX, o homem moderno se tornasse tão passivo e tão absorvido em um processo anônimo de sobrevivência biológica que abdicaria da sua individualidade. Ele viraria apenas uma engrenagem dócil. Isso, e perderia a capacidade de ação heróica. Mas Han argumenta que o diagnóstico dela precisa ser atualizado. O ser humano da sociedade do desempenho de hoje não é um animal laborans passivo. Longe disso. Ele é hiperativo, hiperneurótico e dotado de um ego tão inflamado que chega a ser dilacerante. Nós somos trabalhadores, sim, mas somos trabalhadores obcecados e muito individualizados. O texto sugere que essa obsessão vem de uma perda maior. Historicamente, a humanidade tinha as grandes narrativas, as religiões, as estruturas cosmológicas que davam um sentido duradouro à existência e à morte. O horizonte era mais largo. Mas hoje a vida se tornou, nas palavras do livro, radicalmente nua e passageira. E já que a gente não tem um horizonte além, nós nos agarramos histericamente à única coisa que resta, que é manter essa vida nua o mais saudável e produtiva possível. É uma corrida constante contra o tempo. E essa é a raiz do problema. A hipernatividade absoluta, o excesso de trabalho, os treinos exaustivos nas academias e a obsessão por otimização corporal são, no fundo, sintomas de um esgotamento espiritual frente a essa falta de narrativas transcendentes. Diante do vazio de sentido, a gente corre mais rápido na nossa rodinha de hamster. Exato. E é aqui que a solução proposta pelo livro ganha um contorno vital. A resposta para essa crise não é aprender a processar informações mais rapidamente, mas resgatar o que o filósofo Friedrich Nietzsche chamava de pedagogia do ver. Aprender a ver. E o que isso demanda da gente na prática no século XXI? Demanda habituar o olho à paciência, à demora, ao deixar que as coisas se aproximem antes de pularmos sobre elas. É desenvolver uma habilidade que Han chama de potência negativa. Potência negativa? Na nossa sociedade, supervalorizamos a potência positiva, que é o poder de fazer algo, de agir, de clicar, de responder instantaneamente. Mas a potência negativa é muito mais rara e sofisticada. É o poder de não fazer. O poder de não fazer. É forte isso? É a capacidade de hesitar, de olhar com distanciamento, de interromper o fluxo automatizado. Então, se uma pessoa perde essa potência negativa, o poder de simplesmente dizer não vou reagir a isso agora, ela deixa de agir como um ser humano pensante. O livro faz uma comparação dura com as máquinas, não faz?
Faz, e é muito precisa. Um computador moderno processa bilhões de dados por segundo justamente porque ele não hesita. A máquina não tem a capacidade filosófica de parar no meio de um cálculo e refletir. Pera, eu realmente deveria estar fazendo essa conta? Isso faz sentido? A eficiência da máquina é baseada na falta de interrupção. Se nós apenas reagimos a todo estímulo, a toda notificação de aplicativo, a cada nova trend de mercado, sem a negatividade da hesitação, nós nos tornamos apenas máquinas de calcular cansadas. Essa reflexão sobre a máquina de calcular é essencial. Isso dialoga profundamente com práticas como a meditação Zen, que também é mencionada. Sentar-se para meditar não é um ato de passividade preguiçosa. É um exercício ativíssimo para alcançar essa negatividade do não fazer. Requer muito esforço parar. Muito. É criar um ponto de soberania interior para não ser arrastado pela enxurrada de impulsos diários. A grande ironia contemporânea é que, ao acreditarmos que somos senhores do nosso tempo por estarmos hiperativos e resolvendo 1000 coisas simultaneamente, nos tornamos hiperpassivos. Somos arrastados pela correnteza das demandas contínuas. Apenas arrastados. É uma passividade disfarçada de movimento perpétuo, e esse movimento perpétuo nos esgota de formas diferentes. Para a gente caminhar para o entendimento final dessa obra, o autor categoriza os cansaços. Porque, sim, a conclusão não é que todo cansaço é ruim. Existe um cansaço que nos destrói, mas existe um cansaço que nos devolve a nós mesmos. Essa é a parte mais poética da obra. Ele utiliza as ideias do escritor Peter Handke para ilustrar isso. O Handke oferece uma diferenciação belíssima. O cansaço que domina nossa sociedade de desempenho, aquele ligado ao burnout, é o que ele classifica como cansaço solitário. O cansaço É solitário. um esgotamento que divide e que isola os indivíduos. A pessoa fica tão drenada pela autocobrança e pelo peso do seu próprio desempenho falho que ela se torna cega e muda para as outras pessoas. Não tem energia nem para empatia. É uma fadiga que destrói a comunidade, porque cada indivíduo se tranca no seu próprio inferno particular de exaustão, incapaz de notar a dor ou a presença de quem está ao lado. É o cansaço da irritabilidade crônica, do não quero ver ninguém, só quero apagar. Ele nos separa, mas, em total contraste, existe o que é chamado de cansaço fundamental. O livro faz um paralelo com o dia de Sabbath original, aquele dia sagrado e intocável dedicado ao não fazer. Que não é o repouso para recarregar as baterias apenas para voltar a trabalhar mais rápido na segunda-feira. Bem lembrado, não é uma pausa utilitária, é um tempo livre de qualquer finalidade útil. E tem uma metáfora visual lindíssima que ilustra isso. É uma das imagens mais potentes do texto. Para explicar esse cansaço que une as coisas, o autor invoca a pintura clássica da natureza morta holandesa do século XVII. Nessas telas ricas em detalhes, é possível notar botões de flores, um besouro descansando em uma folha, um caracol pelo caminho, talvez uma borboleta ou uma casca de limão. E qual é o ponto dessa imagem? O ponto é que nenhum desses elementos está competindo por produtividade. Eles não estão interagindo com um propósito extrativista. Eles apenas coexistem pacificamente no mesmo espaço. O cansaço fundamental é o que permite essa coexistência. Ele afrouxa as amarras do nosso ego, que está sempre armado e na defensiva. Ele desfaz a rigidez das nossas fronteiras individuais e nos torna permeáveis e gentis com o mundo novamente. Não é um estado de paralisia deprimente. Longe disso. É um estado que inspira a contemplação, que desarma a agressividade da rotina corporativa e cria finalmente um espaço onde o simples fato de existir é o suficiente. Exatamente isso. Se pudéssemos sintetizar a urgência do diagnóstico do Byung-Chul Han, seria o alerta de que estamos doentes por falta dessa paz contemplativa. Precisamos desesperadamente reaprender a nos dar permissão para não fazer absolutamente nada produtivo. Ou o sistema entra em colapso total. Sim, porque se continuarmos acelerando nessa espiral infinita, sacrificaremos nossa empatia, nossa criatividade e nossa humanidade em nome de planilhas e métricas. Então,
O que isso tudo significa para nós no dia de hoje? Significa que reconhecer a roda de hamster em que estamos é o primeiro passo para sair dela. Quero fazer um convite para quem acompanhou essa discussão até aqui. Siga o nosso canal agora mesmo. Toda semana trazemos imersões, a Sinopse em áudio, tentando tornar os nós da mente e da sociedade um pouco mais fáceis de desatar. É muito bom ter a companhia de todo mundo nessas descobertas. E para não encerrarmos sem algo para refletir mais profundamente, o autor traz perto do fim do livro a figura de um personagem clássico da literatura. Ah, o Bartleby. O próprio. Bartleby, o escriturário, do escritor Herman Melville. Bartleby era um funcionário que, diante das ordens constantes do seu chefe para produzir mais documentos, simplesmente respondia com uma tranquilidade inabalável. I would prefer not to. Eu preferiria não fazer. A subversão pela inação. No nosso mundo, onde todos são obrigados a gritar entusiasmados que nós podemos e devemos fazer tudo, ter a coragem silenciosa do Bartleby é um ato revolucionário de sanidade mental. E isso nos leva a um último pensamento provocativo. Nós estamos exaustos de tanto produzir, de processar dados, de agir como máquinas hiperativas. Agora, com a chegada das inteligências artificiais avançadas, que podem fazer o trabalho de 1000 animais laborans sem nunca sentir a síndrome de burnout, como nós vamos reagir? É a grande questão da próxima década. Será que a ascensão da IA finalmente nos forçará a abraçar esse sábado da mente e recuperar a arte de contemplar o mundo? Ou será que vamos apenas inventar novas e ainda mais exaustivas formas de autoexploração só para provarmos que não somos obsoletos? Fica essa pergunta pairando no ar para as nossas reflexões de hoje. Um abraço enorme e até o nosso próximo encontro. Até a próxima, pessoal!